Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beneano de Verdade. Esse é o plano, esse é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Hoje, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos dando continuidade, sequência na leitura do livro de Provérbios, capítulos 5, 6, 7, 8. Lembrando que de segunda a sexta, 3 capítulos, 4 capítulos aos sábados, 4 capítulos aos domingos. Estamos caminhando para a reta final. Hoje, especificamente, 270 dias ininterruptos para a glória de Deus na leitura da Bíblia Sagrada. O propósito, o objetivo, a meta, se assim Deus nos permitir, é até o dia 31 de dezembro nós temos concluído os 66 livros da Bíblia Sagrada, os 39 do Primeiro Testamento e os 27 do Segundo Testamento, ou Novo e Antigo, como queira. Os do Novo Testamento já concluímos para a glória de Deus, e agora nós estamos nos livros sapienciais, ou também chamados de livros poéticos e de sabedoria. Já concluímos Salmos, e agora estamos em Provérbios, depois Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, que formam os 5 livros chamados de sapienciais, os livros poéticos e de sabedoria. Tendo dito isso, vamos à leitura. Capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhecem. Agora, pois, filhos, dai-me ouvido, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os seus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas do teu fim, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão? E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido? Quase que em todo mal me achei, no meio da congregação do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas de ribeiros de águas? Sejam para ti só, não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegre-se com a mulher da tua mocidade, como a serva amorosa e gazela graciosa, sacie os seus seios, e em todo o tempo, pelo seu amor, se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as suas cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Preste atenção. Esse texto, se você não conseguiu entender, ele é enfático, ele é claro, ele é explícito e implícito no texto sobre o adultério, sobre a traição. Está dizendo aqui que o varão, que o marido, que o esposo, ele deve honrar a sua esposa, o varão deve honrar a sua varoa. E ele não deve se enveredar por esse caminho, porque o final vai ser caminho de morte. Então perceba que o texto é bem claro, refutando acerca do adultério. Capítulo 6. Advertência contra servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Então vamos falar sobre não ser fiador, contra o preguiçoso e contra a maldade. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se deteste a tua mão ao estranho, enreder-te-á com as palavras da tua boca, prender-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então, nesse primeiro
texto aqui do 1 ao 5, está falando que nós não devemos ficar por fiador de ninguém. Agora, do versículo 6, sobre a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando ou tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda com perversidade na boca. Então, do 6 ao 11, fala sobre a preguiça. Olha o exemplo que ele usa aqui. A formiga. Já deparou com aquele exemplo? Às vezes você vê a formiga carregando lá a folha 2, 3, 4, 5 vezes até maior que o tamanho dela. A gente fica pensando como que ela pode carregar. Mas você vê, ela estrategicamente sabe da sua debilidade, sabe da sua fragilidade. E durante o verão todo, ela estoca mantimento. Por quê? Porque no inverno, no frio, estação de chuva, ela não pode sair. Porque se ela sair, uma gota de água pode matar ela. Um predador pode pegar ela. O vento pode levar ela. E ela pode morrer. Então o que ela faz? Com sabedoria, ela prepara tudo no verão, para quando chega o tempo do inverno ou situação adversa, ela tem com que viver, ela tem com que sobreviver, ela tem como se manter. Então, repreendemos sobre ficar por fiador, repreendemos sobre a preguiça e agora sobre o homem mau. A partir do verso de número 11. Homem de Belial, homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsas que proferem mentira. Sétimo, o que semeia contenda entre irmãos. Preste atenção nisso. Ó. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor abomina. Ou seja, o que semeia contenda entre irmãos, o Senhor abomina. Agora, o mancebo é advertido contra a mulher adulta. Mais uma vez, falando sobre adultério e prostituição. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher, que lisonjeia com a sua língua estranha. Não cobices no seu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrando pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio. O seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá ainda que multipliques os presentes. Capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama de parenta, para que guardem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo da tarde e do dia, na escuridão das trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração.
e esta estava alvoroçada e contenciosa. Não paravam em casa dos seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse: Sacrifícios pacíficos tenho comido, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao encontro a buscar diligentemente a face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavadas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amor, até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará para casa. Seduziu com suas muitas palavras, com lisonjas, com seus lábios o persuadiu, e ele segue-a, como um boi que vai ao matadouro, como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ali está contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvies para os seus caminhos, o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. O caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então você vê que a palavra é bem clara, é bem enfática, bem categórica, bem detalhada acerca do assunto. Ou seja, não tem dúvida. Por isso que o Provérbios ele dá sabedoria. Não basta apenas ler, não basta apenas meditar, não basta apenas estudar. É preciso aplicar, é preciso praticar, é preciso se esforçar para vivenciar essas palavras e esses ensinamentos. Capítulo 8, aqui nós concluímos a leitura. Então, esse texto que eu vou ler aqui agora, eu quero pontuar um versículo de número 17. Muitas pessoas, inclusive antes de eu ter esse entendimento, fazia errado, campanha, buscava, coisa e tal. Olha o que ele diz, o verso 17, você vai entender. Ó. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Todo mundo pensava que era para buscar o Senhor. Não, Deus ama quem busca de madrugada. Não é isso, presta atenção. Claro que ele ama. Tem outros textos, Salmo 62, tem outros textos que falam sobre a madrugada, específico numa busca pelo Senhor. Mas aqui não. Aqui no capítulo 8, e agora você vai entender logo no início, está falando de você buscar na madrugada sabedoria. Existe uma regra, uma ciência que ajuda no meio acadêmico e naqueles que querem se aprofundar acerca dos estudos da Bíblia Sagrada, chamado hermenêutica, que essa ciência ela ajuda a interpretar os textos sagrados. Então, uma das regras básicas da hermenêutica é o quê? Todo texto, fora de um contexto, ele torna-se um pretexto para uma ou mais heresias. Ou seja, se você pegar um versículo isolado e você fundamentar nele, ele se torna uma heresia. Existe um contexto imediato, um contexto histórico e o pós-texto, que você precisa entender para quem, quando, em que momento, em qual cenário, em que época, em qual cultura ele se encaixa. E aí o próprio texto, na grande maioria das vezes, ou anteriormente você voltando um pouco, que é o contexto imediato, ou você fazendo essa análise um pouco mais profunda da história, da cultura, em que cenário, em que momento ele foi, para quem é escrito e coisa e tal, ele já te produz a resposta. Então nesse cenário aqui, ó, olha como é que inicia. Ó. Eu vou fazer um contexto imediato. Você vê, eu li o 17, agora vamos ler o primeiro. Ó. A excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria. Ó, o subtítulo já está falando que é sobre sabedoria. Olha agora os versículos anteriores até chegar ao 17. Ó. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho nas encruzilhadas, das veredas se coloca, da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade ou para a igualdade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa. Todas elas são retas para o bem, as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai
a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que o de rubis, e tudo o que se deseja, nada pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, olha agora como vem claro, a sabedoria habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Olha agora o versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então está falando sobre o quê? Sobre a sabedoria. Vamos concluir? Riquezas e honras estão comigo? Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que amam. Se enche aos que me amam e encher os seus tesouros. Está vendo aí? Você já tinha feito isso ou não? Romanos, Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esse me acharão. Quantas vezes a gente pensava que era isso concernente a Deus, e não é, é concernente à sabedoria. Tremendo, né? Então é muito importante a gente pontuar, fazer essas colocações. Eu sempre faço questão, sempre para clarificar, sempre para trazer um melhor entendimento. E depois você pode fazer a sua própria análise. Eu dei uma direção, seja um bereano, seja uma bereana, e ver se realmente o que eu expliquei, se o meu entendimento, se o meu ensinamento está correto com o que as escrituras estão nos ensinando, tá bom? E a gente finaliza da seguinte maneira: a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. E antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda que não tinha feito a terra em campos, nem sequer princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor da face dos abismos, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha no mar o seu termo, ou o seu limite, para que as águas não transpassassem, ao seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, está falando sobre a sabedoria, tá? Eu estava com ele, eu era seu aluno, era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, folgando o seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e não rejeite, sede sábio. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para cada dia mais você buscar sabedoria, conhecimento, entendimento, crescimento, desenvolvimento na graça, no conhecimento, na sabedoria divina, concernente às coisas de Deus, concernente à vontade do Senhor, a qual Romanos fala que ela é boa, perfeita e agradável para mim e para a tua vida. Então busca de madrugada. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Bereano de verdade. Essa foi a leitura de hoje e que Deus te abençoe e a paz do Senhor.